Que bonito quando isso se cumpre, quando ele fala. Gabriel diz aí, ninguém me ajudou, senão Miguel, vosso príncipe. Tudo que está lá no céu, tudinho que está lá no céu, o que falta por ser cumprido agora tu vês isso sendo cumprido tudo, até a coisa mais simples. Porque quando ele falava, ajuda-me, Benji, ajuda-me, parecia como se estivesse falando de uma forma incoerente, sem sentido. Como é que uma pessoa que está debruçada, né, e tu vais ajudar, não é que tu vais ter que mexer lá do lugar, a pessoa tem que ter olho espiritual aí para isso. Mas William, como que eu vou te ajudar? Ajuda-me, Benji, mas como, William? E eu me lembro que há um irmão que me mandou, eu não me lembro que eu tinha falado isso, não sei se foi em dezembro ou no ano antes do ano que passou. Depois que eu falei com ele, disse para ele, se eu tiver que morrer por ti, William, eu faço isso. E aí se acalmou. Deixou de chorar. E isso saiu dele, mas tu não estava chorando, eu pensando dentro de mim, mas ele não estava. Mas agora a pessoa fica revisando isso lá atrás, disse, por que eu falei isso? O que isso tinha a ver com a ajuda que ele precisava? Se quem necessita ajuda, como é que tu vai falando para ele que tu vais morrer por ele, se ele precisa de ajuda? É que Deus usa a visão profética sem um instrumento perceber, dar-se conta para falar das coisas, para que se materializem. Então, já a pessoa já se faça parte da palavra e parte das escrituras da pessoa, porque quem é que deseja morrer? Ninguém deseja, todo mundo deseja viver. Mas quando tu te identificas com a Escritura, não importa se tenhas que dar a vida. Por isso Jesus, quando dizia, Senhor, se for possível, passa de mim esta copa. Veja que aí tem um sentimento, um sentir humano. Porque diz que o Espírito Santo deixou no Getsemane, ou seja, que se o deixou é porque, como todos os pecados estavam nele aí, ou aí nele, pensa bem nisso. Essa chispazinha humana, essa fagulhazinha humana, se é possível que eu não tenha que passar por isso. Mas aí logo em seguida, então, Deus então mostra para ele o que tem que se fazer. Mas se é a tua vontade que se faça, faça-se comigo conforme a tua palavra. E já aí, então, ele volta e identifica-se com a Escritura aí, porque Deus já tinha falado antes. Se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ou seja, portanto, ele já tinha profetizado o que ia acontecer com ele. Não era uma coisa nova, não era novidade para ele, ele sabia disso. E se ele sabia disso, era porque já tinha se identificado com essas escrituras. Tinha que passar por esse processo de morte, sepultamento e ressurreição. Por isso, quando ele escutou essas palavras, certamente ele falou, bom, já vai se cumprir essa escritura naquele que se tiver que cumprir, ou que se tem que cumprir. Aí então a ajuda para essa mudança de dispensação, porque as mudanças de reino, que sempre aparecem esses dois arcanjos nessas mudanças de reino, já viu na sua própria carne. Vê o que se vê em visões, que Daniel viu lá, quando Gabriel está mostrando tudo isso, da mudança do reino da Pérsia, do Medo-Persa, todas essas mudanças de reino, Gabriel está mostrando que todas essas mudanças estão nesses dois arcanjos. Quem faz a mudança é Gabriel, mas quando precisa de ajuda, aí aparece ou está o Miguel. Por isso ele dizia, olha, Santita, tanto trabalho que tem, olha para este corpo. Então ele diz, todo débil, fraco e tudo o que há que se fazer na obra, tanta coisa, mas quando ele já vê que existe por diante, na frente, outro instrumento no qual Deus vai finalizar, terminar a obra, então ele já fica tranquilo. Por isso que quando ele falou no hospital tudo aquilo que ele me falou e disse tudo o que ele me disse no hospital, e depois disse, amanhã vem pela manhãzinha para repassar tudo isso. E estava muito bem, falando bem, e estava bem lúcido, e no outro dia pela manhã,
já estava, ou seja, deixou de falar. Já é na manhã do novo dia que tem que ter um mensageiro. Não pode haver dois ao mesmo tempo. E já para esse momento já ia estar ministrando então não podia ministrar dois. Um estava ministrando. É por isso que na dispensação da graça, quantos ministros estão ministrando aí Santa Ceia e batismos e tudo isso, vê? Muitos. Mas no lugar santíssimo, somente um, apenas um. Por isso ele dizia, eu sou o único. Diz que eu sou o único, e quando ele repete, quando a pessoa repete, então isso faz parte dessa palavra, se cumpre no que é, nesse que é. Mas tudo diz, mas ele não está ministrando. Chegou um momento onde ele deixou de falar a palavra que ele falava, mas era através de mim que ele falava. Como ele diz que ele está ministrando aí? Como é que ele fala que está ministrando aí? Então já na terra já se torna ou vem ser cumprida essa escritura que não pode existir dois profetas maiores ao mesmo tempo. Aí não podem correr os dois. Então ele vinha ministrando um apenas, então já nessa última carreira, nesse último tramo, era esse entrelaçamento. Ele ministrava, mas através de mim que ele ministrava. E chegou um momento em que já um só seguiu em frente. Não podia ministrar na carpa, ele não podia ministrar na carpa, e o ministério que ia estar aí operando, trabalhando. É por isso que ele nunca chegou a inaugurar, a estar aí presente para isso, porque era outro ministério, não podia ser ele. Senão, então, Deus quebrava, rompia a visão da carpa. Porque o anjo que estava com o irmão Branham falando com ele, e se ele ficasse aí, eu ficava, espera um momento, como é que isso vai ser? Tem que ser antes, ele tinha que ir embora antes, estar fora do cumprimento da visão da carpa quando estivesse nessa manifestação aí. Tinha que ser esse outro ministério e esse outro com quem ele estava falando. Quando ele vê ali aquilo que ele viu, e ele soube o que o anjo lhe falou aí, todas essas coisas, aí é que ele disse, espera um pouquinho. Isto, melhor eu fico calado, porque se ele chegar a dizer o que aconteceu aí, o irmão Branham escutou do anjo, ele falou, isso agora não vai falar nada com ninguém. Aí sim tinha se levantado um monte com certas coisas, ou um monte de coisas, e o único que sabe é o instrumento que Deus está usando, e não vai falar isso também, porque não vai, para que não haja. Por que tu crês que o ataque agora tudo está enfocado ou direcionado ao instrumento? Porque o diabo sabe que tentando atacar, obstaculizar a obra, atacando, o que quer evitar é que os filhos de Deus sejam adotados. O que quis evitar tentando se adiantar ao sacrifício, porque muitas vezes ele o quis matar, adiantando o sacrifício, quis adiantar o sacrifício. Se eu fizesse antes, não era o dia exato da expiação, então não se fazia eficaz essa obra. Para quê? Para que ele ficasse com Jesus. Por isso ele ofereceu os reinos. Eu te dou todos eles, se prostrado me adorares, iam ficar os dois sozinhos. Tudo isto é meu. E então também o tentou, lança-te daqui, joga-te daqui. Tem uma parte onde o irmão Branham e o irmão William também diz que lhe vieram pensamentos de suicídio a Jesus, para que ele se jogasse, se matasse de lá, para não cumprir a obra, porque o diabo, sempre que o diabo quer que Deus não cumpra a obra com os seus filhos. Ou seja, que agora, que é a obra maior, que é a obra grande, a adoção, a transformação, tudo vai ser, a bênção maior. Claro que vem a bênção grande, uma grande bênção vem, porém vem uma luta forte, récia. Isso não é assim que ele chorou sangue, ou seja, transpirou até, mesclou-se a química, água com sangue, misturou essa química. Diz que morreu de pena, de dor. Tu sabes o que é morrer? Não pela lança, diz o irmão Branham. Ele não morreu por causa da lança na sua costela, pela coroa de espinhos na sua cabeça, ou pelos morros, os puxões que arrancaram a sua barba. Ele morreu de pena, de dor. Isso é um sofrimento superior a qualquer coisa. A tudo. Tudo isso foi refletido, tipificado, aquilo que vai acontecer agora, pois é um tipo de aperto, é um tempo
onde vai ser provado, aquele que vai ser adotado, esse último tramozinho, essa última partezinha, vai ser estremecido por muitas coisas que vai vir. E o diabo que ele vai tentar é de interpor-se e atacá-lo, atacar a obra, mas muito mais diretamente dirigido ao líder e aos ministros, dirigido ao líder e aos ministros, ferindo o pastor, as ovelhas vão se desparramar. E por isso é que ele falava, eu mencionei, acredito que foi no domingo, quando vocês vejam um ataque dirigido para a carpa, direcionado à carpa, um movimento contra a carpa, da visão da carpa, vigiem, atentos, porque por aí está a ressurreição. Porque isso já mostra que vão estar dando nele, tentando acertá-lo. O diabo vai tentar de acertar o coração, na medula. Mas não vai conseguir, a vitória já temos assegurada. Palavras do nosso amado irmão José Benjamin Pérez.